Olá, para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Eu falei aí no último vídeo, né, pessoal, batendo nessa tecla sobre essa questão dos honorários de sucumbência, né? É muito maneiro aí o retorno, tá? Agradeço muito a confiança de todos, tá? Então eu vou dar aqui mais uma contribuição, tá, pessoal? Esse tema, quando eu vou cuidar, né, de honorários de sucumbência, é complexo, Theo. Caramba, é muito complexo isso, Teodoro, Mas é muito importante para todos nós, tá? Militares, né? Policiais e bombeiros, né? Policiais civis, servidores públicos de modo geral e população do Estado, tá? Então, vamos fazer aqui mais umas incursões para vocês entenderem, né, qual é a base dessa questão. Por quê? Porque foi como eu falei, né? Você tem a procuradoria dentro, né, da Sejur, né? E caramba, cara, como é que fica isso? Então, ou tá bom pra todo mundo, né, pessoal? Ou não tá bom pra ninguém, pô. Porque, caramba, tá complicado, né? E aí eu, por exemplo, eu sou acadêmico, né, como eu falo sempre. E eu não deixo de achar nada, cara. Eu vou estudar, pô. Meu Deus, o que é isso, Teodoro? Vamos estudar, pô. E colocar cada um na sua quadra, tá? E de novo afirmo, tá? Não é porque tá na lei, né, que você ali... Não. Né? Nós temos julgados, né? No STF, tá, pessoal? Ação direta de inconstitucionalidade, uma série de coisas. A gente precisa discutir, cara. Não é assim não, pô. Vamos democratizar o ensino, né? Direito constitucional, administrativo, direito militar, né? Para que a gente possa melhorar coletivamente. Eu não sou uma pequena parcela. Eu tô muito irritado, tá, pessoal? Eu tô mesmo. Porque, caramba, é muito complicado, né? Tudo aí pro bombeiro e pro policial não, e não tem dinheiro, recuperação fiscal, e eu vou mostrar pra vocês aqui, isso é absurdo, tá? Caramba, o que é isso, cara? Vou mostrar pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês. Então, de novo, né? Pessoal, tá chato, né? Construção histórica, mas tem que ser, cara. Não tem jeito, tá? A história mostra, tá certo? E a gente precisa, né, ter acesso a essas informações aí pra gente poder conseguir, né, entender aí o que eu tô falando e os reflexos disso pra tua vida aí, bombeiro, policial civil, como eu disse, né, e servidores públicos de um modo geral. Como eu falei pra vocês, tá? A gente tem essa escadinha do golpe, tá? E isso, cara, tá na lei, pô. Não sou eu que tô. Então vamos iniciar aqui pra vocês entenderem essa construção que eu vou fazer, tá? Para falar sobre honorários e para vocês entenderem por que é vantajoso você ir para a justiça. Vá para a justiça! Vá para a justiça! Não adianta, né? Teodoro, tem que voltar para dentro de casa. Não, agora eu quero justiça, tá? Eu vou ficar um pouquinho na justiça, tá? E depois eu volto pro administrativo de novo dentro de casa, tá? Mas para a justiça. Mandaram muito, tá? Mandaram muito. Vá para a justiça, né? Se o advogado tem tanta razão, né? Vá para a justiça. E é isso, pô. E agora eu tô na justiça e eu quero ficar um pouquinho lá, tá? Perturbar um pouquinho lá. Depois eu volto para dentro de casa de novo, tá? Porque o meu lugar é no administrativo. No administrativo. Porque eu acho que, de novo afirmo aqui, tá, pessoal? Nessa lógica, né, de você... Por exemplo, vamos falar um pouquinho, né, sobre a auditoria da Justiça Militar, né? O que eu entendo sobre isso, cara. Eu penso assim, nós temos, né, uma juíza, né, titular na auditoria da Justiça Militar. Eu penso o seguinte, ó. É a minha forma de entender, tá? É a minha forma de entender isso. É muito mais vantajoso para todos nós, enquanto sociedade, né, que a gente brinde ela. Como é que a gente faz isso? Teodoro, você é doido. Não, eu estudo, pô. É isso. Como é que faz isso, né? De novo, afirmo, se vocês estudarem um pouco, esse professor de Direito Processual Civil, né, o Fred Didier Júnior, tem outro também que eu gosto muito, eu acho que é Daniel Assunção. Caramba, pessoal gigante também, muito bom, né? E de as meninas, né? Eu sou assim, eu gosto muito da professora Silvia Drummond, tá? Que eu estudei bastante, muita coisa dela, tá? A nossa vice-presidente hoje da UABRJ. Para mim, eu entendo como a menina, né? Como referência ali para o estudo do direito processual civil. E esses dois outros camaradas aí, tá? O professor Fred Didier, cara, muito show de bola, muito bom. E o professor Daniel também, Assunção, acho que é isso. Então, ele fala, o Fred Didier, né? E o Daniel Assunção, eles também falam sobre isso, né? Eles falam sobre essa questão dessa desjudicialização e o sistema multiportas. Então é o seguinte, cara, militar, por exemplo, cara, é o camarada que presta, né, segurança pública, cara. Ele garante a segurança de todos nós, né? Então a gente precisa proteger esse cidadão fardado, né, e não tratá-lo como eu vejo aí determinados posicionamentos. Que loucura é essa, pessoal? Cara, é entender o policial, né, e o bombeiro, o pessoal de segurança pública, o pessoal aí, servidor público que entrega, né, as políticas públicas da sociedade aí do Rio de Janeiro, né? Entender como alguém
muito importante para todos nós, porque entrega, né, as políticas públicas. Então a gente tem que protegê-los, né? E não fazer como está sendo feito, né? Tudo é recuperação fiscal e dá nisso aí, tá? Porque eu vou mostrar para vocês, pô. Então, em relação a multiportas, vamos falar um pouquinho sobre o sistema multiportas, né? Para entrar nesse tema dos honorários. Então, é assim, ó, a gente tem que desjudicializar, cara, mas não é de qualquer jeito, tá? Não, cara, porque senão você, ao invés de resolver, você piora a situação. Tá certo, pessoal? Se vocês olharem ali essa loja, o professor Fred Didier fala isso, tá? Que a gente tem que melhorar essa nossa caixa de ferramentas, né? Para a gente ter ali condição, né, de fazer discussões fora do Poder Judiciário. É a minha forma de entender isso. Deixar o juiz decidir aquilo que de fato precisa. Mas tentar resolver extrajudicialmente os conflitos. É a minha forma de entender isso. Quando eu tô falando de direito militar, pior ainda mais, cara. Que loucura é essa, pô? Não tem. Militar tem que resolver no âmbito administrativo, tá? E essa questão, por exemplo, do sistema multiportas, ou seja, você buscar outras formas de resolver o conflito. Pô, Teodoro, complicado isso, tá? Por quê? Porque eu não posso fazer uma consensualização, né, entre o militar e o Estado. Teodoro, não dá, né? Até porque a gente não pode confundir, tá, pessoal? A Procuradoria do Estado, né, ela não é órgão de assessoramento do governador, tá? Teodoro, não é não, tá? Não. Porque ela não é mais subordinada, tá? Se vocês olharem a Constituição de 1975, que é a primeira Constituição do Estado, após a fusão do Estado do Rio com a Guanabara, né, o Estado da Guanabara, você tem a Procuradoria do Estado como subordinada ao governador. E hoje, Teodoro, caramba, meu caro, se você olhar, por exemplo, na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, né, a primeira Constituição de 75, você vai ver que o MP, né, Defensoria, eu acho que era Assistência Judiciária o nome, né? Mas você tem ali MP e Procuradoria, a seção, que não está aqui comigo agora, mas você tem ali dentro do capítulo que fala sobre poder executivo. Teodoro, cara? E aí o que você tem hoje? Então você, nesse momento histórico, né, cara, é de novo a mesma coisa de antes, pô. Cara, é sobre isso, pô. É só vocês olharem a legislação que foi acontecendo pra vocês entenderem, pô. E não é porque tá na lei não, pô. Teodoro, não é porque tá na lei não, pô, eu vou provar. Não é porque tá na lei não, porque vamos ler, tá? Professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele fala, tem uma passagem lindíssima na obra dele, né? Quando ele fala sobre o processo legislativo. Caramba, que coisa linda, cara. Quando ele fala justamente sobre isso. De não é porque tá na lei, né? Porque, caramba, olha o que tá acontecendo aí, pessoal. Porque tá na lei, Mas se tá na lei ofende diretamente, né? Vetores axiológicos da Constituição atual, né? Caramba, o que fazer com isso, Teodoro? Vamos perguntar. Porque tá demais, tá, pessoal? Eu não sei nos outros estados do país, mas Rio de Janeiro tá complicado, né? Tudo é recuperação fiscal, tá? E aí você tem parecer, você tem enunciado, você tem tudo. E a Procuradoria dentro de casa negando tudo. E aí fica difícil, pô. Ou tá bom pra todo mundo, a casa é pequena, comidinha pouca, tá, pessoal? É recuperação fiscal, ou tá bom pra todo mundo, ou pra ninguém. Aí o inativo, né? Pensionista não tem direito a grana, não tem paridade, né? Não tem recomposição salarial. Que loucura! Então vamos juntos, pô. E as pessoas precisam se explicar, pô. Mas não é o achismo, tá, camarada? É você estudar da forma como eu faço, pô. Pra você poder entender, pô. E aí, essa questão da auditoria, por exemplo, pessoal, eu penso assim, ó. A juíza, por exemplo, titular da Auditoria da Justiça Militar. Caramba, blindadona, pô. Eu não me refiro só, não tô falando só em relação à proteção pessoal dela, tá? E de outros juízes, obviamente. Mas a proteção, inclusive, dela, né, enquanto né, alguém ali, né, que vai analisar as situações dos militares, né? E nós todos vamos ganhar com isso. Por quê? Porque tem um outro professor, né, que ele fala sobre isso, eu não vou saber citar o nome dele aqui agora, cara, mas ele fala sobre isso, ele faz essa diferenciação, né? Acho que é desconcentração, desjudicialização. Caramba, surreal. Ele faz toda a diferença ali, né? Pra gente poder entender, por exemplo, você dá um fortalecimento maior ao serventuário, né? Por exemplo, o chefe do cartório, né? Para que ele possa tomar decisões burocráticas no lugar dela, ou dele ali, da Auditoria da Justiça. Por quê? Porque quando você faz isso, você monta uma estrutura melhor pro juiz, cara. Você libera ele, por exemplo, para pensar, pô, se aperfeiçoar, conseguir estudar, se debruçar sobre as demandas, né? Eu não penso que tem que acabar com a Auditoria da Justiça Militar, tá?
eu penso que nós precisamos mudar essa lógica, né? Por exemplo, do MP, né, no contexto do direito militar, agir de modo preventivo. E não só como um autor da ação penal, mas como custos iuris, né? O cara que vai ali ver se estão cumprindo ali os direitos da galera, policial e bombeiro. É isso, pô. Porque não é esperar dar ruim para chegar para resolver. Vai ficar bom, porque bota a cara no sol, vai aparecer, epa, não, mas isso não é o que nós precisamos. Nós precisamos é que não aconteça. Mas para isso, né, você precisa entender, cara, que a gente tem que diminuir, né, esse pouco tempo que o policial tem para pensar quando ele se depara com aquela afronta, né, aquela agressão injusta contra a sua vida e ele precisa reagir. Nós precisamos diminuir esse tempo, que ele tem pouco tempo para pensar. E isso você não faz da forma como está sendo feita. Por exemplo, os inquéritos policiais militares no âmbito da PEMERG e do CBMERG. O que significa isso? Você ter médico e enfermeiro fazendo inquérito policial militar? Caramba! Isso é um gasto de dinheiro público absurdo, porque você tem toda a mazela do processo penal militar, tá? O que fazer com isso, Teodoro? Evitar que aconteça, porque o MP tem que controlar as práticas. Mas peraí, como é que é isso aqui? Papel? Que loucura é essa, pô? Aí tu vai falar assim pra mim, Teodoro, vou entrar no tema aí da procuradoria, mas vamos pra cá um pouquinho. Se você for falar, né, sobre essa questão de você, Teodoro, é processo, inquérito policial militar é um processo administrativo, digamos assim, né, a grosso modo. E o que a gente faz com a formalidade desse ato? Teodoro, um númerozinho da página. Ô, meu camarada aí que faz IPM, um númerozinho da página, tá? Lá em cima, lá, né? É porque é físico. E por que é físico? Quero entender. Por que não é SEI, né? E se é SEI... Opa! Se é SEI, pessoal, ó. Se é SEI, lá embaixo no rodapé, tá? Do SEI, quando você mete a tua assinatura eletrônica, meu camarada, o código de verificação tem que ser igual, tá? Teodoro, não pode ser diferente não, tá? E quando você vai imprimir o documento, cara, você não pode sobrepor informações imprimindo um documento em cima do outro, é o que eu mais pego. O que fazer com isso, Teodoro? Você tem uma regra para fazer, né, a consignação da informação, né, dentro do SEI, cara. Isso não é respeitado, pô. E você tem hoje reforma e tudo que você precisa fazer, cara, física. Por quê? Porque você consegue desentranhar a peça. Só que eu, por exemplo, cara, eu tenho esse probleminha, pô. Eu olho tudo. E aí depois eu Deus nos acuda, pô. É sobre isso, cara. É sobre isso. Então no cantinho superior ali, cara, aí você vai lá e acosta ali, né? Mas caramba, cara, às vezes a pessoa não tem nem né, cara, nem pensa, né? Trocar a caneta, pelo menos, né? Meu Deus do céu, tu vai na primeira à última página com a mesma caneta em momentos distintos. Caramba, cara, fica difícil pra mim, pô. De novo afirmo, tá, pessoal? Não sou promotor, tá? Sou advogado. É sobre isso, pô. Então fica muito complicado, né? Então você dá, né, condição, não é que não tenha que existir, né, auditoria da Justiça Militar, a gente tem que questionar o Conselho de Justiça, tá? Porque eu, Teodoro, por exemplo, tá, não posso ver, meu Deus, o que é isso, cara? Meu Deus, o que é isso, cara? Pessoal, vamos colocar aí, tá? Lei de organização da Justiça Militar da União. Meu Deus, cara. E isso é muito sério, pô. E aí eu não sou o problema, é porque eu estudo. E é difícil você ver pessoas que estudem direito militar. Mas eu, Teodoro, estudo, sou especialista. Vai ter que me aturar, cara. Porque eu sou isso aí mesmo. Chato pra caramba. Chato pra caramba, pô. Eu não posso chegar, né, e ver, por exemplo, um comandante de diretoria integrando um conselho como esse. Eu não tô ficando maluco, pô. Teodoro, cara. Bota aí pra você ver se pode. Caramba, meu camarada, e o que fazer com isso? O que fazer com isso? Então você vai sortear pessoas para participar desses conselhos, tá? Mas você, por exemplo, não pode permitir que o camarada, né, que é ali comandante de diretoria geral de pessoal, participe do conselho. É possível isso, Teodoro? Vamos ler a lei, cara. A lei vai dizer o que pode e o que não pode. E é muito complicado pra mim isso, tá? Porque, caramba, o que fazer com isso, Teodoro? Eu também não sei, pô. Mas eu acho que não pode não, Theo. Meu Deus, o que fazer com isso? O que fazer com isso, cara? Até essa condição deles ali, a presença deles, né? Como é que é isso, cara?
Aí não é que o Teodoro, não, cara. O Teodoro é essa parada aí, eu estudo, pô. Aí você tem, ó, compete ao Conselho de Justiça, tá? Julgamentos dos oficiais até o posto de coronel, inclusive. Essa lei aqui, pessoal, meu Deus, Theo, não faz assim não, Theo, vai dar ruim. Cara, e o que fazer com isso, cara? Se você não cumpre uma regra que tá dentro ali da lei que tá sendo utilizada no Rio de Janeiro, no respeitante, né, cara, a essa questão do Conselho de Justiça, para julgamento ali por crime militar, lá na forma, após a modificação, até isso a gente tem que ver, cara. Emenda Constitucional 45 de 2004, caramba, é muita coisa para cuidar, cara, e fica ruim. Meu Deus do céu, cara. Coloca aí, ó, lei de organização, né? Organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus serviços auxiliares. Foi sensivelmente alterado em 2018. Por que será, né? Lei 8.457, de 4 de setembro de 92. Caramba! É isso. Isso aqui tem um reflexo significativo, tá? Quando a gente vai falar sobre o Conselho Nacional de Justiça, tá? Artigo 103A ou B, né? Que vai falar ali do Conselho Nacional de Justiça, né? E o que você faz depois. Eu acho que você tem a Emenda Constitucional 45 de 2004 traz o artigo 103, eu acho que é A ou B, né? Que cria ali o Conselho Nacional de Justiça, mas depois tem uma Emenda Constitucional, acho que 61, né? Acho que é 61. Caramba, cara, você tem várias alterações. E aqui vai ficar maneiro, tá? Vou falar aqui, vai não passar. E aí você tem, né, quando você vai cuidar dessa questão aí da Auditoria da Justiça Militar, caramba, isso é muito sério, pô. Porque aí você tem ali quem pode e quem não pode participar disso. Teodoro, faz isso não, Theo, quem não pode participar. Abra uma lei, cara. Senta aí, deixa o teu joelhinho doer, meu camarada, e vai ler pra você entender quem não pode participar. Quem não pode integrar a lista. Caramba, Theo, quem não pode integrar essa lista. É só você sentar e ler, cara. E aí, Teodoro, como é que tá sendo feito isso? Então, o comandante do Bombeiro e da PM manda lá pra Auditoria da Justiça, né? Olha aqui, cara. Leia comigo, tá, meu camarada? Vamos aqui. Abre aí a legislação que eu falei, né? Que fala da organização da Justiça Militar da União. Da composição dos conselhos, tá? Capítulo 3 da composição dos conselhos, né? Seção 2. São duas as espécies de Conselho de Justiça. Duas, tá? Aí você tem Conselho Especial de Justiça, né? E Conselho Permanente de Justiça. Caramba, meu caro. E vamos lá, tá? Vamos aqui, tá? A relação não incluirá, ou seja, para você não sortear, né? Não incluirá, tá? Artigo 19 dessa lei, tá? Parágrafo 3º, a lei, você não vai colocar na relação para ser sorteado, tá? Caramba! Artigo 19, parágrafo 3º, meu camarada. Os oficiais dos gabinetes do Ministro de Estado da Defesa e dos comandantes da Força. E aí você faz analogia, né? Teodoro, cara. Os oficiais agregados. Teodoro, mas não sobra ninguém, cara. Não sobra ninguém, cara. Meu Deus, que aí todo mundo agregado, acumulando cargo, polícia aí, cara. Quem sobra, meu Deus, aí? Que é isso, cara? Os comandantes, ó. Pelo amor de Deus, cara. Assim fica ruim pra mim, cara. É isso. Vá pra justiça, Teodoro. É isso, tá? Pessoal da justiça, esses camaradas aí, ó. Esse advogado tem razão, vá pra justiça. Aí agora eu vou aí perturbar, tá? Porque eles ficaram, vá pra justiça, e não volto pra casa não. Não ficar, não, vou ficar lá um pouquinho, tá? E é isso, cara. Eu estudo, tá? Eu peço sangue tudo, tá, pessoal? Ó. É assim, tá? Tudo assim, tá? Canetinha, vários cadernos, tá, pessoal? É isso, cara. É isso, cara. É difícil, pô. É isso. Mas eu tô aqui pra somar, cara. Eu tô aqui pra somar, pô. Resistência, cara. Advocacia, resistência. E é isso. Quanto mais me confronta, né? Quanto mais assim, desrespeitoso, cara. Porque piora, cara. Vocês têm que ficar muito felizes. Quem tá irritando, Teodoro. Quem tá irritando, Teodoro. É isso, cara. É isso, pô. A lei é clara, meu camarada. Não pode, pô. E o que fazer com isso, né? Não sei. Vou perguntar pros universitários, IMP, Defensoria, OABRJ, tá? Vou perguntar pros caras aí, pô. Entra lá, cara. Artigo 19, tá? Aí você tem o parágrafo 3º. A relação não incluirá. Não incluirá aí, astuto. Não incluirá, cara.
oficiais dos gabinetes, né? A linha A, oficiais dos gabinetes do ministro do Estado, né? Da Defesa e dos comandantes da Força. Os oficiais agregados, meu Deus do céu. Os comandantes, né? Diretores ou chefes, né? Professores, instrutores e alunos de escolas, institutos, academias, centros e cursos de formação, especialização, aperfeiçoamento, tá? Estado Maior e altos estudos. Então eu não posso, tá? Me deparar aí com comandante de diretoria de pessoal. Que loucura é essa, cara? Não pode, cara. O que fazer com isso, Teodoro? Eu também não sei, cara. Também não sei, tá? Aí você tem antes aqui, né, o artigo 19, ele vai dizer assim, ó, para efeito de composição dos conselhos de que trata o artigo 18 desta lei, nas respectivas circunscrições, né, judiciárias militares, os comandantes, aí você tem toda essa aqui, né? Rapaz, o que é isso, cara? A remessa que se refere será efetuada até o 5º dia do último mês do trimestre. E as alterações que se verificarem, inclusive o nome de novos oficiais, né, em condição de serviço, serão comunicadas mensalmente. Não será remetida, né, não sendo remetida no prazo a relação de oficiais, serão os juízes sorteados pela última relação recebida. Pode dobrar? Pode ter. Ele pode ficar mais de 3? Já é um problema, tá? Porque você não cria identidade com o processo, né? Entendeu, né? Meu Deus, o que é isso? A relação não incluirá. O que fazer com isso? Também não sei, cara. Eu também não sei, tá? Também não sei. E a gente tem que resolver isso, porque você não pode participar, cara. E o que fazer, Teodoro? Cara, tem várias aqui, ó. Rapaz, e aí você troca. Mas como é que troca? Quero entender, pô. Teodoro, quero entender, pô. Senão fica ruim pra mim, tá? Fica ruim pra mim. E aí, em relação à auditoria da justiça, é isso, né, cara? É ter essa atuação, por exemplo, juiz de garantia. Juiz de garantia, cara, porque a mesma juíza, né, o juiz que manda fazer ali uma medida cautelar, por exemplo, né, fazer bloqueio ali, fazer interceptação e uma série de coisas. Caramba! Você tem que olhar, por exemplo, essa questão de órgãos de inteligência. Caramba, cara! Órgãos de inteligência e investigação. Rapaz, o que é isso, cara? Esses aplicativos, né? Pra você... Caramba! E você pode fazer isso com advogado? Teodoro, não sei, vamos perguntar. É isso, cara. De novo afirmo, eu sei, eu escolho a guerra que eu quero, né? Escolho a guerra que eu quero, cara. É sobre isso, você não pode fazer isso, cara. Teodoro, não pode, pô. Órgão de inteligência. E aí você tem lá aquela lei, né? 14.751, repleta de inconstitucionalidades, né? Que traz ali diversas previsões nesse sentido, cara. Inquérito policial militar, o que fazer com isso, Teodoro? Cara, você é juiz de garantia, Teodoro, mas aí no Código de Processo, olha só, a Constituição é uma só, cara. Não tem essa... Não, é porque a gente, infelizmente, tá? A gente não estuda especificamente direito penal militar e processo penal militar e a gente não consegue criar jurisprudência positiva a favor, né, do melhor interesse do cidadão fardado, acusado da prática de um crime militar. É isso, pô. Porque é só extravasar a bolha e subir, né? Porque a gente com certeza vai ver decisões aí que vão em HC, por exemplo, né? Esse substitutivo, né? Caramba, cara, é isso, porque é muito difícil, cara. É muito difícil você trazer essas discussões, né? Por isso que eu sempre faço musculatura, porque eu quero ter condição de já pré-questionar, né? Demonstrar a repercussão social, política, jurídica, de tudo que eu faço já no âmbito administrativo, que eu quero ver, não sai, cara. Já pensando, né? Nesse anteparo dessas súmulas, né? Pra você não conseguir subir, né? Eu já tô pensando nelas, cara. Quando eu sento pra escrever a primeira peça que eu envio para o administrativo, é assim que funciona pra mim, pô. E sempre colando bonitão lá e pré-questionando matéria constitucional, tá? De legislação federal pra isso, cara. Porque, caramba, é a forma de resolver. Então, eu advogo nesse sentido, né? De você ter esse protagonismo, né? De você pensar essa questão da auditoria da justiça de uma outra forma, cara. Porque o cara tá prestando ali, ele é o cara que entrega a segurança para a população do Estado. Então não tem que deixar acontecer, pô. Porque quem sofre com isso somos todos nós. Então é avaliar, cara, e entender
aplicada a todos os direitos ao policial e ao bombeiro, cara, policial civil, bombeiro, enfim, cara, e resolver isso, pô. E dar, né, essa condição, né, para que o juiz possa estudar, possa se aperfeiçoar, né, possa se especializar para boas decisões, porque todos, enquanto sociedade, ganhamos com isso. Então eu penso desse modo, Teodoro, a gente está falando de matéria criminal. Caramba, ok, cara, mas você tem muita coisa ali, né, que você pode aliviar o juiz da auditoria, garantindo direitos fundamentais, né? O que não pode acontecer para a gente poder avançar é o seguinte, ó. Você não pode pegar a resolução, né, 350, salvo engano, né? Eu acho que é 350, pessoal. Você não pode pegar, fica a dica aqui, tá, meu camarada? Tu não pode pegar, tá? Essa interpretação sistemática, né, do Código de Processo Civil. Caramba! Você não pode pegar, acho que é artigo 3º, tá, pessoal? Código de Processo Civil, tá? Com aquela cooperação ali judiciária, né? Rapaz, o que é isso? E aí você vai lá, né? Caramba, meu cara. A começar por essas resoluções do CNJ. Rapaz, vamos ler a previsão que tá dentro. Falei pra você, pessoal, tô estudando processo civil, cara. Vai ficar ruim de pegar a acabou. Porque pra mim tá sendo como um estudo de direito constitucional, cara. Senti muita dificuldade, falei, eu vou entender esse troço aí de direito processual civil e vamos que vamos. Quero dar muito trabalho pra muita gente. É isso, cara. É isso. Avaliem aí, tá? Quando você vai falar sobre essa cooperação, caramba, cara, essa cooperação judiciária, né? Essa cooperação ali, né? Você vai cuidar no artigo 67 e seguintes do Código de Processo Civil, você vai cuidar, ó, dessa questão. Isso aqui eu advogo no sentido, por exemplo, de cuidar das questões dos militares. Aqui, ó, bonitão. Teodoro, Você só não pode fazer, meu camarada, é o seguinte, ó. Enviar e-mail, procuradoria, enviar e-mail para juiz. Teodoro, cara. Aí fica ruim pra mim de novo, pessoal. Porque aí você, né? Rapaz, o que significa isso, cara? Aí você tem essa previsão aqui, ó. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, né? Artigo 69, tá? Do Código de Processo Civil. Preincide de forma específica e pode ser executada como auxílio direto. Você tem várias coisas aqui, tá? E aí você dá teu corre, abre lá, tá? Quando você vai cuidar dessa resolução, né? Eu acho que é a 350. Rapaz! Mas você tem que ter a resolução 350 e tu tem que lembrar também da resolução do próprio CNJ que fala sobre o Código da Magistratura, Código de Ética da Magistratura, tá? E pensar, só para poder ficar aqui, tá, pessoal? As regras que estão nessa resolução do CNJ, tá? Porque você não pode, né, violar direitos e garantias fundamentais da pessoa, né, a pretexto de desjudicializar, mas desse modo? Não, cara. Não mesmo. E aí vamos olhar, tá, essa resolução 350 de 2021, o artigo 8º, né? Quando você vai cuidar, né? E aí no 8º vai dizer pra gente assim, ó. Então, chegou ali, fez um pedido à procuradoria, por exemplo, enviou um e-mail. Foi nesse contexto? Você envia e-mail, né, para poder falar alguma coisa? É isso? Mas a gente pode aplicar, pessoal. Então, assim, ó, não tem essa conversinha, tá? E tudo que é feito, né, nessa cooperação, né, por exemplo, entre o Estado, né, Procuradoria do Estado, né, MP, Defensoria, OAB, com o Judiciário, cara, você tem que colocar dentro do processo, pô, e tem que dar ciência à parte contrária, né? Você não pode violar direitos e garantias fundamentais, né, cara? Você não pode, né, esfacelar a paridade de armas. Opa, pessoal, é sobre isso que eu tô falando, pô. Mas ok, você tem, tá, essa resolução 350 do CNJ de 2021, artigo 8º, tá, parágrafo 3º. Né? Na forma do artigo 357, parágrafo 1º, né, do Código de Processo Civil, as partes poderão também requerer esclarecimentos e solicitar ajustes nos atos de cooperação praticados. Porque é sobre isso, tá, cara? Você não pode violar, né, direitos fundamentais ali da parte adversa. Não pode, pô. E aí vamos entrar aqui no tema. Então essa questão aí da auditoria da justiça, pensa desse modo. Tem que ver muito bem essa listinha aí, tá, pessoal? E entender direitinho o que tá acontecendo, tá? Quem tá com o papo certo, quem tá com o papo torto, tá? E resolver isso, tá, pessoal? Meu Deus do céu, vocês estão vendo, tá pesado, né? Muita coisa pra cuidar, pessoal. É muita coisa pra cuidar.
Mas vamos falar um pouquinho aí sobre, então, a auditoria da justiça é isso, tá? Eu penso que nós temos que ter uma outra forma de entender isso, tá? Uma forma mais, a gente tem que educar, né? Até porque, né, se você for olhar ali a mensagem, né, do Código de Processo, do Código Penal Militar, né, você tem essa visão, né, porque o crime ali é o seguinte, ele geralmente, o crime militar, ele tá ligado à má formação do militar. Teodoro, né? Vou passar para vocês algumas doutrinas portuguesas, né, que falam sobre isso, coisa mais linda, né? Meninas, tá? São duas meninas aí, eu vou passar para vocês, tá? E elas falam muito sobre isso, cara, porque você tem geralmente o crime militar, né, o propriamente militar, ele tá, então, em subordinação, né, e descumprimento de missão, você, né, você tá ligado, né, diretamente, né, à deficiência da formação. Meu Deus, o que fazer com isso? É isso, cara. Então você tem a deficiência da formação que acaba gerando o crime militar, né, propriamente dito. E o que fazer com isso, cara? Correr para dentro de casa e entender quem tá errando de fato. Porque você, né, educar a tropa não é o teu desejo, é um dever imposto pela norma, CAS-3, tá? E estatuto da PM do bombeiro, porque você tem o dever de deixar a tropa em condição de pleno emprego. E o que fazer, cara, se não tem curso? Porque se tiver curso, o cara vai ganhar um dinheirinho, então não tem. Eita, Teodoro, é isso, cara. E aí vamos falar da Procuradoria. Então antes, né, para você entender, cara, a Procuradoria do Estado é o órgão de representação judicial. Vamos ler as alterações da Constituição Federal que não foram replicadas no Rio de Janeiro, hein, pessoal? Meu camarada, vamos ler, tá? E aí você tem, né, essa famigerada lei do Centro de Estudos, né, da década de 80, junto ali com a Lei Complementar 15 de 80, nesse contexto, né, logo após ali a primeira Constituição do Estado do Rio de Janeiro, cara. E não foi ressignificado. O que fazer com isso, Tela? Então a ideia que você tem ali naquele momento histórico, né, tanto da legislação do Centro de Estudos quanto da Lei Complementar 15 de 80, cara, é de subordinação ao governador. Governador, cara. Tanto assim que se você olhar a Procuradoria do Estado, como eu disse aqui, né, você vai ver que a Procuradoria do Estado, o MP, está dentro do capítulo que fala do Poder Executivo. E hoje, até onde é que tá? Caramba, só esse fato já tem que mudar tudo, pô. É isso, cara. E aí você tem esse projeto que eu falei pra vocês, tá? Então eu quero muito que vocês leiam, tá? Meu Deus do céu, leia e depois vá pro quarto chorar, cara. Porque isso, pra mim, é aviltante que estudo, tá, pessoal? A Lei 13.327, tá? De 29 de julho de 2016, cara. Olha o que fizeram com a Dilma. Olhem, tá? Essa lei 13.327 de 29 de julho de 2016. Não tem dinheiro? Recuperação fiscal? Caramba, cara. Altera a remuneração de servidores públicos, estabelecendo, né? Estabelece opção por novas regras de incorporação, de gratificação de desempenho, a aposentadoria e pensões. Altera os requisitos de acesso a cargo público. Caramba, será que você pode fazer isso, cara? O que você faz com a Constituição Federal? É isso, cara. É isso. Reestrutura cargos e carreiras, né? E dispõe, né, sobre honorários advocatícios das causas em que forem parte. Das causas em que forem parte, é a mesma forma que está escrito no artigo 85, cara. Caramba, do Código de Processo Civil de 2015, né? Porque essa previsão, tá, pessoal, de você remunerar a sucumbência, né, pro advogado público, procurador do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, né, e a AGU, você traz, né, com o CPC de 2015. Porque o equivalente, salvo engano, era o artigo 20, tá? De uma lei de 73, Teodoro! Que é o código anterior de processo civil, né? De 1973, né, cara? Lá era o 20, né, cara? Era o 20, pô. Era o 20, cara. Era essa ideia de culpa, né? Você deu causa pro processo judicial, tem que pagar, honorar sucumbência, cara. Eu desestímulo, né, a judicialização do conflito já na década de 70. Pô. Caramba, para com essa maluquice, cara. E aí você tem, né, o artigo 20, né, dessa lei de 1973, né, que é o antigo Código de Processo Civil, e você tem a alteração em 2015, né, introduzido lá, artigo 85, parágrafo 19.
honorário de sucumbência, o advogado público pode receber honorário de sucumbência na forma da lei. Caramba, cara, prato feito, né? Teodoro, E é isso, cara, porque a questão não é o cara receber, é porque o pão é pouco pão, né? E tem muita gente que precisa comer também. E aí você vai dizer que não tem recuperação fiscal, não tem dinheiro, não tem isso. Que loucura! Rapaz, o que é isso, cara? E aí você não divide, né, cara? E aí não tem grana, né? E aí você tem uma série de coisas. O que fazer com isso, Teodoro? Cara. E aí você tem lá o artigo 85, parágrafo 19, né? E todas as alterações da Constituição Federal, mas que ninguém parece que tá vendo, né? E aí você tem essa lei aqui, ó, malandrona aqui, ó, 13.327, tá? De 29 de julho de 2016. E aí você vai lá no artigo 30 e pouco, se eu não me engano, tá? E ele vai falar justamente sobre essa questão, meu Deus, o que é isso, cara? É sobre isso, pô. Aí você tem, ó, artigo, vamos aqui, tá, pessoal? Você vai falar do plano de carreira. Caramba, surreal ver isso, cara. É muito triste. Pra mim é muito. Que caramba, o que é isso? Do plano de carreira. Aí os cargos em comissão, mas caramba, como é que é isso, cara? Cargo em comissão, né? Pessoas que são concursadas, cara. O que foi feito com a Constituição Federal? Quero entender, pô. Das carreiras jurídicas, tá? Começa no artigo 27. Este capítulo dispõe sobre o valor do subsídio, o recebimento de honorários advocatícios, sucumbência, né, e outras questões que envolvem os ocupantes dos cargos da Advocacia da União, né, Procurador da Fazenda Nacional. Que é isso, cara? Aí fica ruim, né? E aí você tem que pegar essa lei aqui, tá? E fazer esse contraponto, né? Mas o que fazer em relação ao Estado do Rio de Janeiro? Então eu já falei para vocês, para não me estender muito, tá, pessoal? Quero fazer esse vídeo de uma forma bem porque, pô, Teodoro, explica legal aí, os colegas advogados, né? Theo, explica aí pra gente poder, vamos juntos aqui, cara, vamos juntos, tá? Vamos juntos. Eu não sou feliz sozinho, tá? Eu preciso de fato de ajuda, porque, caramba, o que é isso? A advocacia precisa se unir pra fazer isso aí, e a minha contribuição eu vou passar a dar a tese inteira, tá, pessoal? Tudão, o que eu penso acerca disso, né, jogar aí. E eu espero que os meus colegas advogados, né, Advocacia e Resistência, que vocês façam ali, né, que vocês de fato, né, se posicionem como as pessoas esperam que a advocacia se posicione, tá? Porque, de novo, afirmo, não tem muita ideia, tá? E eu vou mostrar determinadas leis aqui que vocês vão falar, caramba, Teodoro, é isso, não deu certo, tá? Mas é o mesmo projeto da ditadura. É isso aí, cara, é sobre isso, tá? As legislações, se você for avaliar, cara, elas foram paulatinamente alteradas para isso. E eu provo, cara, tá na lei. Olha essa aqui de 16. 16, cara, Michel Temer, pô. Teodoro, cara. Olha as alterações, tá? Na Lei de Organização da Justiça Militar da União, cara, 2018. Que feio isso, cara. E tantas outras coisas mais. E aí você tem o Estado do Rio de Janeiro, você tem a fusão, Estado do Rio com Guanabara, né? Porque antes tinha uma procuradoria. Caramba, eu até pensei em anotar para falar para vocês, cara, mas é muito complicado. O estudo é grande, né? Para passar assim para vocês, né? Mas você tinha duas procuradorias, eu acho que era uma do Distrito Federal, que era do antigo Estado da Guanabara, né? E a outra de feitos do município, eu acho. Aí você junta as duas, e aí você tem a Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 75, né? De julho de 75. E aí depois você tem a Lei Complementar 15 de 80. Olha isso, cara. Mas você entende essa ideia? Então, a Procuradoria do Estado, junto com o MP, eles estavam no capítulo que cuidava do poder executivo, né? Em relação à Procuradoria do Estado, subordinada ao governador, cara. Caramba, olha a confusão, cara. E o que a gente faz com o princípio republicano, cara? Não, cara. Pessoa jurídica de direito público, ela não se confunde com o governador. Não, cara, ele administra o Estado, né? Faz a administração ali da administração pública, cara. Que loucura é essa? Você não pode, não é ele pessoa, tá? Mas é o melhor interesse do Estado. E o que fazer quando ele não tá atendendo ao interesse do próprio Estado, cara? É isso, pô. E aí você tem essa situação, e aí você tem essa lei complementar 15 de 80, né? E você tem a Lei de Centro de Estudos, pessoal, que é a Lei 772, tá? 772 de 1984, cara. Caramba, o que fazer com isso? E aí entenda, tá? Essa possibilidade de remuneração, né, do advogado, né, público é um problemão, cara. Mas você já tem o permissivo
introduzido, cara, em 2010, cara. Em 2010, no artigo 3º, parágrafo único dessa lei do Centro de Estudos. Pessoa jurídica, cara. Caramba, como que você pode atribuir, tá, a procurador do Estado e a AGU esse crédito autônomo? Caramba, direito autônomo, cara. Como é que é isso? Mas aí entenda, cara, aí você é surpreendido com o cumprimento de sentença na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil, mas você não pode aplicar. Meu Deus, o que vai fazer com isso, cara? Rapaz, o que é isso, cara? E aí você tem uma coisa absurda, cara, porque você não pode, por exemplo, pedir bloqueio judicial, cara, na conta do Estado, mas o contrário pode. E como que você protege o cidadão fardado, o contribuinte, caramba, do arbítrio do Estado, cara? E as diretrizes, princípios constitucionais nessa relação desigual? Rapaz, você não pode, por exemplo, aplicar o parágrafo 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil quando você está cuidando, né? Quando quem está devendo é a Fazenda. Caramba! O que fazer, cara, com a lei de execução, cara? O que fazer com a dívida ativa? Caramba, meu caro! Caramba! É isso, cara. E aí você tem esse artigo 3º, tá? Nessa lei 772 do Centro de Estudos, né? Que, de novo, afirmo, cara, em 2010, quando vem essa lei complementar 137, salvo engano, cara, isso é um absurdo, cara. A lei complementar alterou a lei do Centro de Estudos para prever essa possibilidade, cara, em 2010, tá? Para prever essa possibilidade de repartição dos honorários. A população do Estado precisa saber disso, cara. A gente precisa saber qual é o valor total. Qual é o valor total desse dinheiro e como é que você divide isso, cara? Qual é o ganho financeiro que eles estão tendo desde 2010 para cá? Porque cadê a recuperação fiscal, cara? Você abre o contra-cheque no portal da transparência, você vê 2 meses seguidos a pessoa ganhar 70 e poucos mil, 80 e poucos mil, 2 meses seguidos, fora o salário de 50 e pouco. Caramba, isso não tem lógica. Não tem, cara. E não é em relação ao valor, tá? Porque eu quero mais é que você aí, meu camarada, ganhe, mas você não pode querer sacanear e dizer que a gente aqui não tem direito a nada, pô. Dizer que recuperação fiscal, né? Aí não tem concurso público, cara. Vocês inventam confrontando diretamente com a Constituição do Estado, cara. Diretamente com o Estatuto da PM do Bombeiro, vocês vão lá e criam militar temporário, pô. O que fazer com isso, cara? Caramba, que você tenha, mas que você não negue pra gente, cara, que é reformado e inativo, melhor dizendo, né, reserva remunerada, né, e reforma, né, pensionista, cara, paridade, né, recuperação, que loucura, e pra gente não tem nada, e tá todo mundo bonitão, e tantos 80 mil no mês, 80 e poucos mil no outro, 2 meses seguidos, cara, fevereiro e março, caramba! O que fazer? O que fazer com isso, pô? E aí você vai lá em abril, você já ganhou lá em abril, cara, e você tem várias remunerações eventuais ali, que caramba, como é que é esse dinheiro público? Ah não, é direito autônomo, mas quem disse isso, cara? E aí você pega a decisão aqui, fiquei triste pra caramba, né? Nem vou citar aqui, porque caramba, comprei o livro do cara ali pra caramba, cara, que vergonha, pô. Caramba, que vergonha, cara. Caramba, que vergonha, cara. Ser doutrina é um problemão, cara, porque você se vincula a tudo que você escreve, depois você vai lá e dá uma decisão que puxa a vida. Caramba! Vai lá e dá uma decisão, cara, que, pô, joga na lama ali, cara, tua história como doutrinador, cara, como alguém que escreve, pô. Caramba, meu cara, o que é isso, pô? Meu Deus, o que é isso, cara? Por que isso, cara? Cara, é hora de discutir, pra dentro de casa discutir, meu camarada. A gente vai falar, por exemplo, dessa compensação, né? Aí não pode, você não pode compensar, né? Na forma do 368, acho que 369, né? Do Código Civil não pode compensar, né? Porque a natureza... Peraí, cara, mas aí você tem a condenação da pessoa em honorário de sucumbência e a pessoa quer compensar isso, né? Com ali um precatório, por exemplo,
E aí não pode, porque é autônomo, o direito é do procurador do Estado. Aí você vai lá, cara, e cita uma ADIM, né? Mas eu quero que você leia aí, cara. A ADIM, abra, faça isso, tá? O policial, bombeiro e servidor público, faça isso, tá, cara? Porque tá tenso, cara. Tá tenso. Abra, tá? A ADI 6053, tá? Eu acho que é o ministro Alexandre de Moraes, tá? A ADI, tá? 6053. Vamos lá ler os pressupostos para você entender, cara. Porque você não chega nem a discutir isso quando você está falando do estado do Rio de Janeiro, cara. Porque, por exemplo, essa lei complementar que alterou a lei de centro de estudos, ela confrontou diretamente com aquela lei complementar, né? Que fala sobre como que você faz uma lei, pô. Porque você foi ali e criou um parágrafo terceiro, cara. O que fazer com os princípios da Constituição, cara? Eu aprendi, pô. Ou não? Ou a gente vai aplicar de acordo com quem é a pessoa. Que feio! Caramba, meu camarada. Vamos ler, pô. Façam aí, cara, essa incursão pra vocês entenderem a gravidade dessa situação, cara. E você vai dizer, porque na forma da lei. Na forma da lei, cara? Meu Deus, o que é isso, cara? E aí você vai dizer assim pra mim, não, Teodoro, eu vou interpretar, tá, Theo? Essa lei 13.327 de 2016 como uma lei federal, né? E aí você não vai, né, fazer a mesma... para aplicar, né? Essa aqui pode. Então vai aplicar como norma geral, né? Então a gente aplica aqui essa situação aqui, eu não sei nem definir isso, tá? Lei 13.327 de 2016. Mas aí você vai espernear, né? Deputados e governador do estado, né, para sacanear o bombeiro, a PM, servidor público, né, aí você vai espernear, né, para não aplicar o SUSP, a 13.675 de 2018, né, que é legal pro policial e bombeiro, aí ninguém quer aplicar, né, cara, mas essa daqui aplica, né, aplica a 13.954, né, cadê o poder judiciário, cara, para ver, né, que a lei 9.537 de 2021 é inconstitucional, cara, porque não seguiu o processo legislativo de lei complementar, cara, na forma do artigo 118, parágrafo único, inciso 9 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Ninguém, pô. Mas aqui, ó, vamos todo mundo juntinho, ó. Caramba, o que é isso, pô? E aí você vai ler isso aqui, tá? E aí você depois vai lá ler, né? Aí tem duas citações, né? De 2 agravos de instrumento. Leia a decisão dos agravos, cara, pra você entender o que é isso. Meu Deus, caramba, muito complicado, tá? Muito mesmo, cara. Muito triste ver isso. Porque vocês entendem? Não tem como, pô. Porque aí você já alterou a lei de centro de estudos em 2010, né? Trazendo essa previsão absurda. Aí você traz outra lei inconstitucional, que é a 5414 de 2009, inconstitucional, porque você tá falando, cara, sobre direitos e deveres, regime jurídico do procurador do Estado, por intermédio de uma lei ordinária, pô. E aí você tem um outro decreto famigerado, cara. 40 mil e pouco, que eles citam em tudo que é peça, cara. Caramba, o que é isso, pô? E tem mais besteirinha, pessoal. É só você abrir aí que é tenso, pô. Tem um decreto da governadora à época, Rosinha Garotinho, em 2003, cara. Observem lá, cara. Vou citar pra vocês aqui, cara. Você tem o decreto 29.358 de 2001. E depois você tem esse outro decreto aqui. Tá valendo só isso aqui, cara? Decreto 34.154 de 22 de outubro de 2003. Tá valendo isso? E aí o governador do estado, cara, nessa época que governadora, ela vai fazer a estrutura básica da Procuradoria do Estado. E eu quero que vocês me expliquem, cara, o que é esse negócio de militar aqui dentro, cara? A população precisa saber, pô. Cara, a população precisa saber, ter informação de qualidade e entender isso aqui, cara. Educar, né? Garantir que as pessoas tenham acesso à informação, né? O portal da transparência serve pra isso, tá, meu camarada? É isso, pô. Pra gente saber quanto a pessoa ganha, porque é dinheiro público, pô. Então a gente tem que saber, vamos procurar julgados aí, né? Pra você entender como é isso, tá? E explica pra mim o que é isso aqui, cara. Artigo 10 desse decreto, tá? Da Coordenadoria Militar. Caramba, cara. Da Coordenadoria Militar da Procuradoria-Geral do Estado. O que é isso aqui, cara? O que é isso? O que é
o fardamento de bombeiro do TJ. Eu sou parcial, cara. Eu passei mal quando eu vi aquilo, tá? Caramba! O que é aquele fardamento, cara, do bombeiro militar dentro do TJ? Cara, eu tive reações orgânicas assim, cara. Como é que é isso, cara? Então tem um fardamento pro bombeiro militar, escrito bombeiro militar, com o emblema da corporação, bombeiro militar, pro TJ? Vocês entendem a gravidade disso, cara? E tipo assim, é desesperador, cara, porque onde você olha isso, aí a resolução do CNJ, né? Resolução não é lei, cara. Aí você tem resolução do CNJ, você tem uma série, né, de normativas no próprio TJ. E é isso, cara. Então, o que falar, cara, de uma portaria do CBMERG, de uma resolução do secretário de Estado de Defesa Civil, dando atribuição em apoio dentro da CEJU para sacanear toda a galera? É isso, pô. E eu tô sendo impactado diretamente com isso, tá? É isso, pô. E aí o Teodoro é indesejável. E aí é Tribunal de Contas? Vamos todo mundo junto, pô. É isso, cara. E discutir, né? E entender por que isso, cara. Porque eu tô bom pra todo mundo, não tô bom pra ninguém, cara. E aí você tem toda essa coisa pra dizer, não, é direito dos caras. Mas que é isso, cara? E o que fazer com a Constituição aí? Você que escreve, fala de Constituição Federal e tudo mais, e a gente esquece tudo que a gente aprende. Como é que é isso, cara? Como que é isso? Explica aí pro Teodoro. Como é que é isso? Quero entender, cara. Você não pode dizer, né, cara, que você não pode compensar porque... Como é que é isso? Então, é direito autônomo? Meu Deus, mas qual é o valor disso, cara? E você entende que isso fomenta essa litigância predatória às avessas. É isso, cara. Porque, caramba, eu tenho que ter ação, cara. Porque a possibilidade que eu tenho de ganhar honorário de sucumbência, cara, é se tiver ação judicial. Se não tiver, não tem, pô. E essa prática, por exemplo, de você mandar e-mail com o nome do juiz, da juíza, você está usando o quê, cara? Essa resolução 350 do CNJ? E quantos mais estão vivenciando esse círculo de horrores? Foi só comigo? Ou outros advogados estão vivendo? E cadê o ABRJ? É isso, pô. E é CNJ, tá, pessoal? É CNJ, cara. CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Federal da OAB. É assim que tem que ser, cara. Porque, caramba, é difícil pra mim, pô. Porque ou tá bom pra todo mundo, gente, ou não tá bom pra ninguém, cara. Então você tem todas as garantias. Qual é a carga horária do procurador do Estado, cara? Não tem carga horária. Não tem carga horária, pô. Não tem carga horária. E o que dizer, cara? Caramba, cara. Eu vou ficar aqui um tempão falando com vocês, cara. Então como é que você pode dizer, cara, que tá regulamentado na lei da Simples Estudo se ela é anterior e se ela é um absurdo? Ela é um absurdo. Qual é o valor? Qual é o valor? A população do Estado, cara, ela tem o direito de saber isso, pô, e opinar sobre isso, tá? Porque isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo, pô. E aí a Teodoro tem decisão positiva, essa decisão, por exemplo, essa DI aqui, tá? Essa DI é a parte do pressuposto que essa situação dentro da lei de centros de estudos, tá? É constitucional, tá? Vamos avaliar isso aqui. Parágrafo 3º, cara, dentro da lei de Procuradoria do Estado com autonomia financeira, pô. Orçamentária, financeira. Peraí, gente. É órgão? É o quê? É o próprio ente público? Eu preciso entender, porque eu estudo, né? Eu tô chegando agora, tá? Mas, cara, eu quero entender, cara. Porque, meu Deus do céu, o que é isso, cara? E aí nega tudo, tá? E aí não quer nem ter trabalho, tá? O pessoal aí do judiciário não quer nem ter trabalho em Procuradoria do Estado, tá, cara? É parecer normativo vinculante. É um só pra gente não perturbar muito eles, tá? E vamos lá e taca o pau e essa parada aí. É isso? É muito complicado, cara. Pra mim, que estudo é, de fato, muito difícil. Eu vou passar pra vocês uma lei, por exemplo. Eu quero que vocês leiam esse troço, cara. Pega aí, cara, essa lei, ó, 6.357, tá? De 18 de dezembro de 2012. Vai pro quarto chorar, cara. Vê isso aqui, pô. Vê isso aqui, cara. Isenção, uma porção de coisa, cara. É desesperador, cara. Eu fico rindo assim de nervoso. Porque, meu Deus, o que é isso, cara? É muito triste ver isso, tá? É muito triste. E ninguém faz nada, sabe? Por quê? Porque tá todo mundo bem, pô. E a gente, bombeiro e policial, que tá se lascando, pô. E o que fazer com isso, Teodoro? É reclamar muito, tá? Todo mundo ir pro quarto chorar e depois voltar pra estudar, né?
e colocar cada um no seu quadrado, porque, caramba, tá muito difícil, tá? Tá muito mesmo, pessoal. Tá muito mesmo. E você tem essa legislação que eu passei pra vocês de 2016, tá? É 2016 o projetinho, né? 2016, né? Muito complicado isso, tá, pessoal? Então não tem essa, pô. E a população, ela precisa ter acesso a essas informações, né? Para que ela possa se manifestar, né, acerca disso. O que é isso, pô? E aí a recuperação fiscal, e para isso aqui é isso? Compare a Constituição do Estado do Rio de Janeiro com a Constituição Federal, para vocês entenderem essa situação. Então, eu vi aqui um parecer muito interessante, eu vou dar teu nome aqui, tá, meu camarada? Vou dar sim, tá? Porque eu vou passar, tá, pessoal, a fazer aqui a discussão acerca dos pareceres, tá? Eu peguei aqui um de 2005, tá? Eu peguei aqui um de 2005, tá? Da Procuradoria do Estado, tá? Um procurador específico, tá? Que fala sobre férias não gozadas, né? Há mais de 2 anos, por imperiosa necessidade de serviço. Vamos discutir sobre isso aqui? Vamos discutir sobre isso? Vamos discutir, por exemplo, tá, pessoal? Sobre essa outra situação aqui. Meu Deus do céu, o que é isso, cara? Surreal, tá? É surreal. Esse outro parecer aqui, desse mesmo procurador, tá? Acumulação de proventos de 2005, tá? De 2005. Parecer, tá? Procurador do Estado. Acumulação de proventos percebidos por militar transferido à inatividade, em razão da posse em cargo público civil, ainda que de magistério, com a remuneração desse cargo. É conflito de lei no tempo, tá? E nesse contexto aqui, é conflito de Constituição. Mas vai ser maneiro, tá? É a crítica, né? E essa situação desse parecer é muito interessante, eu estudei ele todinho, tá? Toda hora estuda, tá? Toda hora estuda. Eu estudei esse parecer aqui, vou estudar só o parecer da Procuradoria. Vai ajudar muito já, né? A advocacia. Vou fazer a análise do parecer só das questões militares, tá? Procuradoria de Estado só questões militares, tá? Não confunda, tá, meu camarada? Reserva remunerada, tá? E você quer falar de reserva não remunerada? Reserva não remunerada no contexto de militar estadual? A própria acumulação, né? Porque você quer aplicar, né, a Constituição Federal, né? Mas aí você vai falar, Teodoro, aposentadoria e inatividade. Mas o que fazer, né? Se o militar da reserva remunerada, ele pode voltar por convocação ou mobilização nacional. Vocês entendem isso? O que falar, por exemplo, né, da praça, aspirante a oficial, a praça, né? Aluno oficial bombeiro, não é cadete, tá? É aluno oficial, tá certo? É isso. O que falar do aluno oficial, né? Ele tem uma natureza sui generis, que não foi contemplada no Estatuto dos Bombeiros e da Polícia Militar, né? Porque ele é uma praça especial, cara. E o que fazer com isso? Você não pode fazer analogia pra ferrar a pessoa. Nada! Você só pode fazer analogia aí, tá? Astuto, ó. Astuto pra cá que tu gosta. Você só pode fazer analogia, tá? Se você for ajudar o cara. Você não pode fazer analogia pra aplicar deserção, pra fazer toda sacanagem, né? Fazer tudo de mal com teu irmão, né? Ler a Bíblia e não aplica, né, cara? Não serve pra nada, né? Entra aqui e você fala, né? Mas não pratica, pô. É isso. O que fazer com isso, cara? E o agregado, tá? Ó, o agregado, tá? Ele não perde o vínculo com a corporação, tá? Acho que tu perde não, pô. Perde não, pô. E aí você tem isso aqui, tá? E aí você tem o procurador fazendo aqui parecer, né? Porque aí fica mais simples, pô. Não precisa fazer concurso, né? Porque a gente consegue dividir melhor aí o rateio. E é tudo isso, cara. Você falar, por exemplo, né, dessas alterações que foram incluídas, tá? Pela Emenda Constitucional 18 de 98 no artigo 142 da Constituição Federal e a alteração do 42. O que fazer com isso? O militar da Força Armada, tá? Não tem regime próprio de previdência, que vocês pretensamente arrancaram, tá? Em 2021. Não, militar da Força Armada, tá? Quem paga os proventos de inatividade do militar da Força Armada é o Tesouro Nacional, exclusivamente o Tesouro Nacional. Porque em vida, né, e, enfim, ele contribui para a pensão por morte e fundo de saúde de um bombeiro e militar, né, e policial. Regime próprio, cara. E é isso, tá? E aí você tem toda essa construção aqui, tá? Caramba, cara, você querer falar de ADCT, para vocês entenderem, esse parecer desse procurador vai ser muito maneiro da gente discutir, tá?
Porque eu vou mostrar pra vocês essa ideia em relação aos médicos. Caramba, cara, que confusão, rapaz. Mas vai ficar maneiro, tá? Vai ficar maneiro. É público, né? Então eu posso vir aqui confrontar, não posso? Nada, ué. E você fez isso aqui como procurador do Estado ou como advogado? Fica a dica aí. Como procurador do Estado ou como advogado? Eu posso vir aqui constar? Vamos perguntar pra OAB se eu posso? Você fez esse parecer como advogado? Você fez esse parecer como advogado ou como procurador do Estado? Você fez como advogado? É isso. E eu vou dizer aqui, cara, interpretações absurdas, tá? Coisas assim, aviltantes, cara. E o que fazer com isso, Teodoro, né? E falar também, tá? Pra terminar aqui, esse inquérito civil, tá? Rapaz, eu nem sabia disso, tá? É o processo SEI, tá? Falando aqui sobre essa questão do CFO 2025, tá? Não sei como ficou essa situação, mas eu vou aqui buscar informações, né? É o SEI 27, sequência de 3 zeros, tá? 1 barra sequência de 3 zeros novamente, 344 barra 2025. Recomendação do órgão do Ministério Público Estadual de suspensão do edital, ausência de vagas, né? A pessoa com deficiência. Vamos discutir? Só que entendo, tá? Muita coisa que eu vi aqui, tá certo? Eu discordo disso aqui, tá? Pra mim isso é um absurdo. E é tudo que eles precisam, tá? Pra dizer que a pessoa não entende de direito militar. É isso aqui, tá? Infelizmente é isso. Isso aqui é um absurdo, tá? Mas a gente pode dar uma cambalhota maneira aqui, tá? E pegar muita coisa que tá aqui e utilizar, tá? Ministério Público Estadual, pegar muita coisa do que foi discutido aqui, tá? Uma discussão muito legal, tá? Parabéns, tá? A procuradora, cara, que fez isso aqui, tá? Caramba, que legal, cara. Que legal. Eu fiquei assim, caramba, muito legal. Porque eu sou apaixonado pelo direito, né, cara? Quando eu vejo argumentos inteligentes como essa mulher fez aqui, caramba, o que é isso, cara? É que eu sei que é uma mulher, mas eu não sei se eu consegui pegar o nome dela aqui, tá? Caramba, que lindo, parabéns, parabéns. Você foi assim, perfeita, doutora. Caramba, é uma promotora, né? Eu não sei se eu consegui pegar aqui o nome dela, cara. Caramba, mas ela foi didática demais, cara. Que lindo ver isso. E assim, é difícil fazer essa discussão, doutora, no respeitante, né? Quando você vai cuidar, né? Quando você está falando ali sobre essa questão da deficiência, né? Nesse contexto ali quando você vai falar, né, sobre militar, né, doutora? Fica difícil, tá? Discordo e é isso. Mas muito legal isso, tá? Mas a gente pode pegar isso aqui e fazer muita coisa do que tá aqui, tá? Aplicar, tá certo? Nessa questão, né? Dessas portarias, por exemplo, né? Aqui o nome dela, pessoal, ó, Cristina Figueiredo de Castro do Rego Monteiro. Cristina Figueiredo de Castro do Rego Monteiro. Caramba, parabéns, doutora. Parabéns. Muito legal mesmo. E aí é isso, tá? Então, muita coisa que tá aqui, doutora, promotora, a gente pode utilizar para o Hospital dos Bombeiros, né? Para ver essa questão, né, dessa violência de gênero no respeitante às mulheres, né, as bombeiros com filhos, né, com autismo e pessoa da família, a gente pode discutir muita coisa que está aqui. Mas é isso, tá? Porque tudo que eles querem é que a gente faça esse tipo de argumentação, né, para poder negar o direito. É assim que funciona, tá? É assim que funciona. Então é isso, eu li já bastante coisa, tá? E eu quero me aprofundar ainda mais, tá? Porque, caramba, o que é isso? A gente precisa resolver isso, tá? Esse concurso do CFO, doutora, como eu falei no vídeo meu, diretamente aí para o Ministério Público, tá? Aqui temos essa questão, né? Mas aqui, por exemplo, da deficiência, a pessoa com deficiência eu não concordo. Mas a gente tem a questão da cota, tá? Que é uma questão também que envolve esse direito coletivo, tá? Porque eles estão utilizando uma portaria de 2018 absurda, tá? Para fazer a avaliação de identificação fenotípica. Caramba, que covardia, tá? Analisem o concurso 2021, tá? Fraude, concurso 2021, tá? Essa burla à regra do concurso, tá? No respeitante à classificação dos candidatos do CFO 2021 e eu provo, tá? Tem que ver isso, tá? Não pode, pô.
Não pode, tá? Como é que o Tribunal de Contas chancelou isso aí, o Ministério Público do Estado? Pode não, pô. E aí você tem bula a regra do concurso por conta do período de adaptação da academia, tá? Período de adaptação. Você fomenta essa competição, né? Porque nós temos ao final essa promoção absurda, a segundo tenente, tá? Teodoro, não pode, pô. Cadê a etapa de vitaliciamento do aluno oficial bombeiro? É isso, cara. Você não pode fazer isso. O aluno oficial bombeiro, por exemplo, ele não entra na lei do efetivo. Mas como é que é isso, cara? Não pode. Então ele ocupa ou não um cargo. E aí vocês entendem? Se ele ocupa um cargo, cara, o cargo dele é de aluno oficial, cara. Ele é nomeado, cara. Ele não é incorporado com a matrícula. E aí você não pode, por exemplo... Meu Deus, cara. Tchau. Tchau. Desligar logo do problema, né? Meu Deus, o que é isso? Não pode não, cara. Não pode. Concurso público, caneta, ó. Caneta. Não foi cota, não. Caneta, meu camarada. Pode não, pô. O que fazer com isso, cara? Ministério Público, tá? E pegar muita coisa daqui, tá, doutor, promotor? E utilizar no Hospital dos Bombeiros, tá? É aquela famigerada legislação que cuida internamente sobre o regimento interno do Centro de Perícia Médica. Uma ingerência absurda no atuar do médico. Porque quem manda na perícia médica é a DGP. É a DGP. A reforma, por exemplo, tá? Ministério Público do Estado, a reforma, por exemplo, cara, não é de nativo só não, tá? Você passa pelo Estado-Maior-Geral, você tem que passar pela diretoria de pessoal, e o pessoal do Conselho de Justiça tem que estar lá para isso, pô, para municiar a doutora, né, excelência, né, com todo o meu respeito, a juíza de direito da Auditoria da Justiça Militar, né, a juíza titular, nisso, porque o Conselho de Justiça tá ali para isso, cara. Permanente, né? Enfim, tá ali para isso, cara, para poder municiar ela de informações que são inerentes ao militarismo e dizer, excelência, olha, a reforma, tá? Ela tem uma ata, né, do Centro de Perícia Médica e essa ata vem para a DGP e aí você tem todo esse contexto, não tem processo no SEI, não tem não, pô. E aí o que fazer, cara? É isso, pô. Essa questão interna, você tem a portaria 711 de 2012, cara, falando sobre direito à saúde, comandante-geral, cara, fazendo isso, e ninguém faz nada. Então esse concurso de fato não pode ter, tá? Não pode, e durante muito tempo, porque tem muita gente pra voltar, tá? Muita gente aqui, tá? É gente pra voltar e gente pra sair, tá? É isso, cara. É gente pra ser solto e gente pra ser preso, tá? É isso, cara. Eu adoro parar com isso, não é? Se a gente viver de fato em um Estado social, democrático, do direito, pessoal, é muita gente, tá? Para ser preso e muita gente para ser solto. É muita gente para voltar pro Corpo de Bombeiros e muita gente para sair do Corpo de Bombeiros. É isso, cara. Infelizmente é isso, pô. É isso, tá? E você tem a Procuradoria do Estado dentro da ACEJUR, acumulando ilicitamente o cargo de assessor. E aí, aqui você tem, né, um procurador do Estado falando aqui, doutora promotora, mas ele não pode nem falar com a senhora. Pode não, doutora. Não pode. Quem é esse procurador do Estado? Ele não pode falar com a senhora. Não pode. Com todo respeito e deferência devido ao Ministério Público do Estado, caramba, ele não pode falar. Ele não poderia ter feito esse documento aqui, resposta aqui para a promotora aí do caso, aí, falando sobre essa questão da suspensão aí. Não pode, pô, ele poderia se manifestar aqui, tá? Isso aqui é acumulação ilícita de cargo público. Aqui tá como assessor, mas como é que é isso, cara? A Constituição permite que você acumule ilicitamente esse cargo? Eu acho que não pode não, pô. Tá lá na regra do 37, inciso 16 da Constituição Federal, Teodoro, acho que não tá não, Teodoro. O que tá fazendo aqui falando com a promotora? O que tá fazendo falando com a promotora? E escreve aqui, tá? Assessor-chefe da ACEJUR, SEDEC, que é outro problema. Doutora promotora, é outro problema. Pode também não, pô. Porque você tem Corpo de Bombeiro é órgão, o comandante-geral é órgão, o comandante-geral é órgão, e quem manda no comandante-geral é a Procuradoria do Estado. Porque você pega o Corpo de Bombeiros e coloca como órgão inexpressivo dentro da Secretaria de Estado de Defesa Civil. E aí, por intermédio da Procuradoria, o governador do Estado manda no comando do Corpo de Bombeiros. O que fazer com isso, tá, ué? O que fazer com isso? O que fazer, por exemplo, tá? Com a taxa de incêndio, tá?
E essas vistorias que são feitas para liberar a empresa. O que fazer com isso? Quem fiscaliza a secretaria? Quem fiscaliza... É isso. Então, aqui você tem essa questão da suspensão e eu vou trazer esse tema bacanão aqui, tá? Porque a gente pode pegar isso aqui, tá? Que foi feito, discordo, tá? Com todo respeito e deferência devida, porque é o oficial do Corpo de Bombeiros, né? Não, aí não tem como. Tem coisas ali que não tem como, tá? Mas a gente pode utilizar isso, tá? Para muita coisa na corporação, porque esse entendimento, parabéns, muito legal. E aí você tem esse decreto que eu falei para vocês, tá? É o 40.500 de 2007, cumulado com, juntinho, a lei 5414 de 2009, é um absurdo, tá? Então não tem essa, tá? E nós vamos cuidar muito ainda dessa questão aí de honorários, porque eu entendo que isso é o grande problema aí dos militares do Estado, tá? Porque isso é um absurdo, né? Então eu de novo afirmo, tá? O Estado tem que ser tutelado. E não é você dizer, né, que a lei tá dizendo que é, porque não é assim, cara. Ah, porque tem uma ADI. É igual o tema 177, é a mesma questão, cara. A ADI ali não tá falando sobre esse recorte constitucional, né, esses marcos temporais, né, do respeitante à lei do Centro de Estudos, que é a lei 722, cara, de 80 e pouco, né, e a lei complementar 15 de 80. Não tá tratando sobre isso, cara. E essa situação aí, né? Rapaz, o que é isso? A gente não pode ir lá pedir bloqueio judicial da conta do Estado, né, cara? Então é crédito autônomo? É direito autônomo? Que isso, cara? Mas qual é o valor? Eu, sociedade, quero saber. Qual é o valor, como que divide? E como é que é isso aqui, cara? E aí eu tenho a oportunidade de provar pro judiciário, tá? Essa litigância predatória às avessas, que tá fomentando isso aí, tá? E é isso, pessoal. Eu tô muito empenhado nesse estudo, tá? Tô, de fato, aí bem chateado com isso, tá? Então, essa ADI, tá, pessoal? É a 6.053, tá? A ADI 6.053 do ministro Alexandre de Moraes, tá? Vamos analisar isso, tá? Cumprimento de sentença, né? E essa compensação com precatório, tá? Essa compensação, né? Do crédito devido, né? Em razão da sucumbência, né? Que você vai lá, tá lascado, não tem processo administrativo, né? E você vai lá discutir, né, cara? E aí você não consegue, mas isso não quer dizer que você não tenha direito. Mas é isso, tá? E aí você tem essa questão, né, dessa natureza jurídica do órgão, né? Do órgão... Rapaz, o que é isso? Você tem o 85, que o 85, parágrafo 19, né? O equivalente era o 20, né? Do Código de 73, tá, pessoal? E aí você tem essa questão da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Então, a memória da legislação da Procuradoria do Estado, ela tá nesse contexto, né, de subordinação da Procuradoria ao governador do Estado. Hoje não existe mais isso, tá? Hoje não existe mais isso. O que fazer, Teodoro? Vamos continuar debatendo esse tema, tá, pessoal? Então, não tá mais subordinado, tá? Procurador do Estado, né, vinculado, tá? É mesmo a vibe ali, né, em muitos termos, em relação à Defensoria Pública. Teodoro, vamos pegar as discussões acerca da defensoria, não tem a mesma natureza, tá? É muito diferente. Mas tem muita coisa ali que a gente pode aplicar, né? E aí você vai dizer que o advogado público, na forma da lei, pode receber honorário de sucumbência, tu vai lá e já aplica a previsão, que é um absurdo, porque viola a lei complementar, acho que é 95, de 98 ou 99, né? Porque você cria um parágrafo dentro de um artigo e você muda toda... Meu Deus... E vão perguntar para a população do Estado se isso aí é maneiro, pô. E perguntar para cada policial e bombeiro militar, cara, cadê a recuperação fiscal? Porque aquilo é um absurdo, tá, pessoal? Aquilo é um absurdo, tá? E, de novo, afirmo, não é porque tá na lei, tá, cara, que isso não funciona assim. Porque aí a gente vai ter que rasgar a obra, né, de vários doutrinadores respeitados, a exemplo do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, porque ele fala exatamente sobre isso, tá? Essa coisa da lei, né, trazer ali. Não, cara, não funciona assim, professora Germana de Oliveira Moraes. Meu Deus, o que é isso, cara? Sou eu que tenho que rasgar as obras e a pessoa tem que repensar o que escreve, né? Como é que é isso? Porque isso é um absurdo, tá, pessoal? O procurador do Estado escrevendo aqui, cara, nem poderia escrever, cara. Procurador do Estado, assessor-chefe da ACEJUR. Assessor-chefe. E cadê o estatuto da OAB aqui, cara? Assessor-chefe. Meu Deus, o que é isso? E é isso, tá, pessoal? Agradeço muito a confiança, tá? Vou continuar falando sobre essa questão dos honorários de sucumbência, né? Demonstrando aí pra vocês como funciona isso, tá?
Vamos falar sobre lei de execução fiscal, tá? Crédito devido à fazenda pública como dívida ativa, né? Como que você faz para poder fazer isso, né? Se você pode ou não fazer cumprimento de sentença, bloqueio judicial, todas essas coisas aí, né? Teimosinha, né? Eu acho muito maneiro isso, porque me confronta, né, pessoal? Quem tá irritando tá andando. Eu vou estudar tudo, eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar, tá, pessoal? E eu vou trazer todas as... Aí eu vou trazer pra vocês, tá? Essa próxima aqui, nessa nosso próximo bate-papo nosso, tá, pessoal? Vamos falar sobre essa lei 6.357, tá? De dezembro de 2012, com o decreto 44.146 de 2013. Não, isso aí a gente não vai cobrar, não. Isso aí a gente deixa pra lá. Isso aí a gente... recuperação fiscal que se lasque. E é isso, tá? Então, de novo, afirmo, esse recebimento é um absurdo, pessoal. É um absurdo, tá? É um absurdo. Eu tinha separado um outro tema para falar com vocês, tá? Porque também temos uma lei, para terminar, tá? Também temos uma lei, pessoal, que ela vai falar sobre, como se você fosse estimular ali, né? A cobrança da... Aí você tem essa questão toda, né? Você tem uma... É como se fosse um incentivo, no meu entendimento, né? Para você desburocratizar, né, os atos administrativos. De novo, governo Michel Temer, tá? Caramba, Theo, essa legislação eu acho que é de 2017, eu acho. Caramba, cara, isso é um absurdo, né? Porque aí que se lasca o direito do policial e do bombeiro, você chega ali, tá com o baile, vamos, que loucura é essa, cara? Negativo, pô. Caramba, o que é isso, cara? Não, aí vai dar ruim, pô. Eu vou mostrar pra vocês isso, tá? É como se fosse um incentivo também, o governo Michel Temer, né? Você incentiva ali, né? A desburocratização, né, desses procedimentos administrativos. Meu Deus, o que é isso? Rio de Janeiro você não tem nem processo administrativo, tá? Na forma, ninguém respeita esse 427, né? Depois o Ministério Público não entende como é que você reforma a pessoa, como é que a pessoa, melhoria de reforma, vai pra casa, não vai. É isso, mas não tem nada, pô. Não tem não, cara. Isso é um problemão pro MP, pô. Meu Deus, o que é isso, pessoal? Um problemão, tá? Eu vou passar a fazer isso. Vou pegar ali esses pareceres da Procuradoria do Estado, tá, Procuradoria? E vou discutir aqui com meus colegas advogados, né? Eu espero de verdade aí que a gente consiga melhorar as coisas, porque, cara, tá muito complicado, tá, pessoal? Tá muito mesmo. Tá muito mesmo. Essa emenda constitucional 20, né, de 98, caramba, ela trouxe diversas alterações aqui que ninguém nem olha pra elas, pessoal. Meu Deus, o que é isso, Theo? Ninguém nem olha, todo mundo passa batido, vamos que vamos, cara. Vamos que vamos, é muito complicado pra mim, sabe? Porque eu estudo só acadêmico, meu Deus do céu, cara, eu fico nervoso pra caramba com isso. Vamos ler também, tá? Achei ela aqui, pessoal. Vamos ler essa lei 13, tá? 13.460 de 2017. Meu Deus, Theo, dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da energia. Caramba, cara, isso aqui é um problemão, cara. Meu Deus, Theo, meu Deus, o que é isso, pessoal? E de novo aqui, né, cara, 2017, tá? Aí você joga lá no regulamento pra você ver o que tem lá, a besteirinha que tem lá, pessoal. Meu Deus, Theo, Aí você joga, né, o decreto. Abre aí, cara, depois eu vou questionar, tá? Decreto 10.178, tá? De 18 de dezembro de 2019, Colônia de Brasília, Deus, Pátria, Família. Decreto 10.178, tá? De 18 de dezembro de 2019, regulamenta o dispositivo da Lei 13.874, 13.874, tá, astuto, que dispõe, tá, sobre os critérios e procedimentos para a classificação de risco de atividade econômica. Caramba, cara, mas isso aqui foi desvirtuado, eu vou mostrar para vocês, tá? Não era essa aqui, né, a ideia dessa lei, tá? Eu vou mostrar para vocês, isso é muito complicado. Mas é isso, tá, pessoal? Eu agradeço muita confiança, tá? Até o próximo vídeo, tá? Abraço, pessoal. Até lá.